Por que os carros da Fórmula 1 não têm airbags? Essa pergunta, que pode parecer boba, inclusive você nesse momento pode estar debochando dessa pergunta, mas lembre-se que responder feito a turma do Castelo Rá-Tim-Bum pro Zequinha não é resposta. Porque sim, não é resposta. E sim, até mesmo os mais ávidos fãs da Fórmula 1 sabem que isso dificilmente acontecerá, ou jamais será cogitado. Mas realmente você sabe o porquê? Às vezes não conseguimos responder com muita certeza. Aliás, às vezes zero certeza. Quem acompanha a categoria atualmente já percebeu a segurança é levada muito a sério. Existem diversos mecanismos que fazem parte da composição dos carros para garantir a segurança do piloto. Mas por que não airbags? Que é um dispositivo de segurança bastante conhecido no mundo dos automóveis. E até em categorias como a MotoGP, eles existem. Os airbags mais atrapalhariam do que ajudariam, no caso de um acidente, por exemplo, ou iria aumentar a segurança de fato em caso de batidas na Fórmula 1 e outras categorias. Mas antes da resposta, vamos entender primeiro como surgiu o airbag, que nada mais é que uma bolsa de ar, responsável pela proteção do passageiro e do condutor durante um impacto. Ele usa sensores que detectam uma colisão. Quando acontece um impacto, o airbag é inflado em milésimos de segundo. A bolsa é feita com um tecido especial que evita o choque do passageiro com o painel frontal do veículo, impedindo que seu rosto bata no painel e coloque ali seu corpo em uma posição mais ereta, para que você não sofra danos na espinha. O airbag foi inventado em 1952 pelo americano John W. Wettrick, mas foram necessários muitos estudos para aperfeiçoar a ideia inicial, que foi introduzido pela primeira vez em um automóvel com a Mercedes-Benz Classe S em 1980. Mas o registro da primeira patente foi feito pela Daimler em 23 de outubro de 1971. O início do desenvolvimento do airbag pela Mercedes-Benz foi em 1966. Em 71, a patente foi registrada como dispositivo de proteção para os ocupantes de um veículo motorizado. O equipamento estreou primeiramente no Classe S, modelo 126. A partir de 92, os airbags frontais para motorista e passageiro passaram a vir para os classes S, SL, 400Z e 500Z. Para outros carros da gama, os airbags frontais foram disponibilizados apenas como opcionais. A Mercedes continuou evoluindo na segurança com o lançamento de outros tipos de airbags, como o lateral, o de cortina, o lateral para cabeça e tórax, o de joelhos e, em 2013, o airbag lateral para tórax, pelvis e a bolsa de ar integrada ao cinto de segurança. Hoje, além de todos esses, também existem versões personalizadas e adaptáveis, e desde 2009 passou um item obrigatório em todos os carros que saem de fábrica, não só da Mercedes, mas como outras também. Então, por que com toda essa evolução do mecanismo ele não passou a compor um carro de Fórmula 1? Eis aqui alguns motivos. Risco para o piloto na hora da abertura. O espaço dentro de um carro de Fórmula 1 é tão pequeno que se um airbag fosse ativado depois de uma colisão, acabaria esmagando o piloto ao invés ali de salvá-lo. Ah, mas não daria para colocar dos lados e proteger os braços e os cotovelos? Isso também diminuiria ainda mais o espaço interno. Além disso, airbags nessas posições são na verdade mais perigosos porque, quando eles fossem abertos, poderiam causar sérios danos aos pilotos que já estão espremidos em um espaço muito pequeno. E outros pilotos também usam cotoveleiras e joelheiras de vez em quando, dispensando a necessidade nessas posições. Não tem onde posicionar. Os airbags são localizados atrás do volante, que nos carros comuns é maior e menos complexo do que o de um carro de Fórmula 1. Com tantos botões, o tamanho reduzido e com a complexidade toda, não teria um lugar suficiente para colocar. Além disso, os volantes da Fórmula 1 são removíveis. Redundância com os equipamentos de segurança que já existem. As funções do airbag incluem limitar o movimento do condutor e proteger o tronco, o que já é feito pelo cinto de segurança de 5 pontos, e proteger a cabeça e o pescoço, o que é feito pelo capacete e pelo suporte Hands Device. Em um carro de passeio comum, a gente se mexe mais, tem mais espaço e um cinto de segurança muito menos restritivo. Por isso, o airbag se faz necessário. Em um carro de Fórmula 1, o mecanismo seria redundante, porque outros elementos já fazem a proteção do piloto.
Esses elementos incluem a divisão do carro em trem traseiro monoposto. O que acontece é que, em caso de acidente, o trem traseiro, a unidade de potência, se solta da parte onde o piloto está posicionado. Esse conceito foi implementado após o acidente do piloto Romain Grosjean em 2020 lá no GP do Bahrein. A eficiência desse recurso já foi comprovada em acidentes como o de Mick Schumacher no GP de Mônaco de 2022. Isso porque o carro se dividir ao meio ajuda a dissipar o choque, energia gerada e diminuindo o impacto ali no corpo do piloto. A medida de segurança que exerce uma função parecida com o airbag é o cinto de segurança de 5 pontos. Na Fórmula 1 os pilotos utilizam esse cinto que passa por cima dos ombros, nas laterais e entre as pernas. Eles são extremamente apertados para os pilotos não se mexerem direito ali dentro do cockpit por conta das forças exercidas em curvas e freadas. Os pilotos inclusive necessitam de auxílio ali na hora de fechar o cinto, porque eles não conseguem fechar sozinhos. Outro elemento é o halo. A Fórmula 1 adotou esse recurso que era muito criticado até por chefes de equipe. Em 2018, com o objetivo de diminuir a exposição da cabeça dos pilotos. Essa medida aconteceu após o acidente que tirou a vida do piloto Jules Bianchi em 2014 lá no Japão. Nessa ocasião, o Jules aquaplanou por conta das fortes chuvas e o seu carro foi parar embaixo de um trator que removia a Sauber de outro piloto, Adrian Sutil, na área de escape. Inclusive, esse foi um acidente de 3 que criaram o debate sobre o halo. Eu falo mais já já. O incidente entre Max e Lewis durante o GP da Itália de 2021 e a batida de Guan Yu Zhou em 2022 são alguns dos exemplos e como o halo se fez necessário e contribui muito com a segurança dos pilotos para evitar acidentes fatais. Já como parte dos itens que são utilizados pelos pilotos, tem o macacão, a balaclava e as luvas e que protegem o piloto ali contra o fogo. E o capacete e o suporte Hans Device que protegem a cabeça e o pescoço dos impactos. Em 2019, a FIA impôs um padrão rigoroso e obrigatório também na fabricação dos capacetes que precisam ser submetidos a testes de impacto, impacto de baixa velocidade, impacto lateral, proteção balística avançada, esmagamento, penetração de casco, penetração de viseira, revestimento de viseira, sistema de retenção, impacto linear do queixo e o esmagamento do queixo. Com esses equipamentos de segurança e que passam por critérios bem rigorosos, um carro de Fórmula 1 realmente não precisa de airbag, porque os itens que já fazem parte do carro vêm dando conta. Bom, já vimos que na Fórmula 1 não faz muito sentido ter airbags, mas em outras categorias do automobilismo. Bom, existe uma em específico, na qual eles não só compõem os equipamentos de segurança, como são muito necessários. Na MotoGP. No MotoGP, o macacão dos pilotos é equipado com airbags que são acionados quando percebem uma colisão. Eles passaram a ser obrigatórios a partir de 2018 em todas as categorias do Campeonato Mundial de Moto Velocidade. E precisam cobrir no mínimo os ombros e a clavícula. Em 2019, o piloto Marc Marquez sofreu um acidente durante a sessão de treinos livres para a etapa lá da Tailândia de MotoGP. O impacto contra o asfalto foi tão forte que ele chegou a perder a respiração por alguns segundos e precisou ser levado para o hospital. Depois, os infográficos demonstraram que foram os airbags que salvaram ele de consequências muito mais sérias. A marca Alpine Stars foi a responsável pela introdução da evolução do sistema Tech Air na MotoGP, que é um sistema de airbag de competição que oferece uma proteção extensa e que cobre os ombros, toda a região da coluna, as laterais dos troncos e os quadris em uma única peça. O design, que foi desenvolvido por 2 anos, tem um sistema com um microprocessador alimentado por uma bateria interna que se conecta a um módulo de disparo alojado dentro de um revestimento compacto, à prova de choque, dentro do equipamento. O airbag foi ergonomicamente desenhado, construído usando a tecnologia de tecido 3D, ficando bem seguro dentro do macacão e garantindo ajuste ao corpo do piloto. Enquanto o piloto está na pista, o sistema monitora todos os movimentos e as forças sentidas ali pelo piloto. As informações são processadas a cada 2 milésimos de segundo. Se o piloto perde o controle, o sistema tem a capacidade de tomar a decisão de ativar o airbag em 50 milésimos de segundos. É muito rápido. Por fim, e resumindo, com todos os equipamentos de segurança que já existem atualmente, não seria necessário ter airbags nos carros da Fórmula 1. Além de não ajudar, eles iriam atrapalhar.
A ideia é ruim, mas a pergunta nunca é estúpida. E por mais que não tenha existido teste de airbags nos carros da Fórmula 1, a categoria desempenha um papel importante no desenvolvimento dos carros de rua, impulsionando a inovação, aumentando a segurança, promovendo a eficiência de equipamentos e moldando a indústria do automobilismo como um todo. Além disso, alguns avanços tecnológicos e as lições que são aprendidas na Fórmula 1 têm um impacto duradouro no mundo do automobilismo. Você lembra que eu comentei do Halo e como ele foi revolucionário na categoria e já salvou muitas vidas? Bom, nem sempre foi assim. Um jovem garoto precisou perder a vida e, graças à força de seu pai, um campeão lendário da Fórmula 1, começar a campanha de implementação do dispositivo que sofreu muitas queixas, dividiu opiniões e outros 2 pilotos sofreram consequências terríveis. Porém, esse esquecido acidente foi o pontapé inicial e muita gente não tem conhecimento da história que já tá passando aí na sua tela e você nem percebeu. Então se ajeita na cadeira que ele já começou. Te vejo lá.